Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de introdução ao curso ao Espiritismo do Farol do Caminho. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5 do livro 2 do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz algumas considerações muito importantes e muito relevantes sobre a reencarnação. Muita gente acha, muita gente acredita que a reencarnação é uma invenção do Espiritismo, é um dogma espírita. E não é verdade isso, não é. O Espiritismo simplesmente adotou o que já existe há muito tempo. Para se ter uma ideia, Buda já fala de reencarnação, Pitágoras já falava de reencarnação e Plutão também. Eles usavam o termo transmigração das almas entre os corpos. É o mesmo princípio da reencarnação. Dessa ideia que foi se desenvolvendo a partir desses conceitos, surgiram então o que nós conhecemos hoje, duas teorias reencarnacionistas. Uma delas é a metempsicose e a outra a reencarnação propriamente dita. Na metempsicose existe uma diferença fundamental porque a alma, uma vez livre do corpo material, a alma ela pode reencarnar em qualquer corpo de homem ou de animal. Então, se você, ao desencarnar, você tanto pode nascer no corpo de um cachorro, de um porco, de uma vaca, ou mesmo de um outro ser humano. Já o Espiritismo adota a reencarnação porque o Espiritismo não concorda com essa teoria da metempsicose, porque nós entendemos que o espírito ele sempre progride. De uma vida após a outra, vai se vivendo muitas existências na matéria. Em cada existência aprende-se coisas novas, aprende-se novos comportamentos, vai se adaptando ao código moral que Jesus Cristo nos ensinou e assim ele vai melhorando-se. Não é possível você desaprender aquilo que você já aprendeu. Então nós não conseguimos retroceder, regredir para poder encarnarmos no corpo de um animal. Não dá. Essa ideia fere a nossa razão, fere a lógica e a gente não aceita essa razão. Por isso, nós não aceitamos a metempsicose e ficamos com a reencarnação. Nós só vamos renascer na mesma espécie humana na qual nós vivemos. Outras pessoas não acreditam em nada. Não acreditam que após a morte possa existir uma vida após a morte. Não acreditam, acham que morreu e acabou. Essas pessoas, elas não estão assim, elas não têm muita base lógica, muita argumentação para poder sedimentar a sua teoria. Porque o nada depois da morte, primeiro, que o nada não existe. O que é o nada? Nem a nossa ciência sabe o que é o nada. Já se dizem e já se sabe que o nada não existe, é uma afirmação que todos conhecem. Então como é que pode não existir o nada? Alguma coisa acontece. A nossa ciência ainda não provou, mas está investigando, o que já é um bom indício, um bom sinal. O que as pessoas não entendem é que quando você acredita que morreu e acabou, não tem nada, você perde toda e qualquer oportunidade de reparar o que você fez de errado. Se você fez alguma coisa de errado e você tem o desejo de consertar, de reparar os erros, de recompensar as pessoas que você prejudicou, não tem jeito. Um erro cometido não volta atrás. Isso também fere a nossa razão e fere a nossa fere a nossa lógica, fere a nossa lógica. Não dá para aceitar isso, não dá para entender isso. Não dá para entender que tudo que você faz aqui na sua vida, tudo de bom e de ruim, fica por isso mesmo. Não há qualquer retorno, mesmo a gente sabendo que a lei da física, hoje, existe uma lei que a física descobriu, que é a lei de ação e reação. Toda ação gera uma reação contrária. Todos sabem disso, mas você, acreditando que morreu, acabou, essa lei não significa nada. Então, se morreu, acabou, para que ser honesto, né?
Para que trabalhar direitinho? Para que se sacrificar? Não é mais fácil a gente levar uma vida mais relaxada, mais gostosa, tranquila, que se dane os outros? Complicado, não é? Por isso mesmo, a reencarnação, ela surge como uma oportunidade para que nós possamos corrigir os erros. Ao morrer, ao desencarnar, ao morrer o corpo, desencarnar, como nós espíritas falamos, você vai analisar a sua vida inteirinha, tudo que você fez, tudo que você deixou de fazer, e você vai então procurar identificar os erros e os males que você causou, então se propor a corrigir esses erros. Ao corrigir os seus erros, você se torna uma pessoa melhor, mais dentro da moral, mais dentro da ética, e vai continuar melhorando-se assim a cada dia até você atingir um determinado grau de perfeição relativo ao nosso planeta. Outras pessoas dizem que a alma ela é criada quando o corpo é criado. Ou seja, naquele instante que o bebê nasce, a alma é criada e ocupa aquele corpo que nasceu. Ou mesmo antes de nascer, mas é ocupada ali. Existe alguma coisa, muita coisa aí nessa ideia que não bate, não confere. Muito bem, se Deus cria a alma no instante que ela vai nascer, por que então existem tantas pessoas diferentes umas das outras? Deus faz cada um do jeito que ele é, com os seus defeitos, com as suas qualidades. Por que aquele lá tem aquele defeito e por que eu não tenho aquela qualidade? Por quê? Não se explica isso. Coloca-se nos mistérios de Deus. Então, se o nosso caráter, como algumas pessoas afirmam, depende da formação do nosso corpo, ocorreu quando o nosso corpo foi formado, aí é pior ainda, porque aí nós viramos um joguete da matéria. Nós somos o resultado da formação de um corpo. Aí eu digo assim, bom, se eu tenho um temperamento mau, se eu sou agressivo, se eu sou realmente viciado, vicioso, eu digo assim, eu nasci desse jeito. Foi o meu corpo que me deixou assim. Eu não tenho culpa nenhuma. Na verdade, essa afirmação, ela é uma afirmação típica daquelas pessoas que procuram um escudo para se protegerem da responsabilidade que eles têm na sua vida. É muito cômodo para mim, muito confortável falar, não, eu sou assim por causa do meu corpo, eu não consigo mudar. Não é confortável, não é simples. Acabou, o assunto está encerrado. Então, não é possível isso. Todas essas questões de como nós nascemos, as diferenças que existem entre um ser humano e outro, por que nós somos diferentes, por que uns são bons, por que outros não são, por que uns gostam de medicina, outros gostam de matemática, por que todas essas diferenças? A reencarnação explica. É a única teoria que explica de forma racional, de forma lógica, o que acontece. Vejam, antes de nós nascermos, a alma já existia. Ela já era algo, já era alguma coisa. Ela já veio de encarnações precedentes e trouxe consigo a sua bagagem, o seu aprendizado. E ela traz, nós trazemos isso para a nossa vida. E essa bagagem, esse aprendizado, é o conjunto que nós trazemos do que nós aprendemos e do que nós ainda temos que aprender, que vulgarmente nós chamamos de qualidades e defeitos. Trazemos também, gravados na nossa memória, os compromissos que nós temos, que são aquelas consequências daqueles prejuízos que nós causamos a outras pessoas e que nós precisamos reparar isso. Aí muita gente diz, e após a morte, não tem julgamento final. Aquele julgamento que você morreu, você vai para um julgamento final, nesse julgamento você não tem direito de defesa, porque, e nem sequer de apelação, vai apelar para quem, né? É Deus que está te julgando, você vai apelar para quem? E o julgamento já está pronto. E você vai lá para ver o seu julgamento? Não, para ver a sua sentença. Você foi mal, então você vai para aquele lugar. Você foi bom, então você vai para esse lugar.
E você não tem apelação, não há como você tentar explicar, aceitar, procurar corrigir. Não existe uma segunda oportunidade. Seria aí um Deus muito ditador mesmo, que não nos dá chance para nada. Ah, mas ele te deu chance a vida inteira. É verdade, mas uma vida só é suficiente. Nós vivemos fazendo coisas certas e erradas todos os dias. Não há como evitar. Nós não somos perfeitos, não somos espíritos puros e elevados, e nós vamos errar sim. Erramos todos os dias e rotineiramente. Que oportunidade é essa? Eu preciso ter uma nova existência para poder aprender. Então vejo que até essa questão a reencarnação explica. Existe esse julgamento? Existe, mas ele é um julgamento que existe na consciência de cada um. É a nossa consciência que vai determinar para nós o que nós fizemos de certo e de errado. E ela é infalível. Quando encarnados, quando vivos na matéria, nós conseguimos silenciar a nossa consciência e não damos muita atenção para ela não. Mas depois, quando nós estamos livres do corpo, nada segura e ela pesa sobre nós com toda a nossa responsabilidade, o que precisamos corrigir. E apenas a reencarnação explica isso. Muito bem, a pessoa pode dizer, mas a reencarnação não está na Bíblia. Engano. Eu vou citar para vocês apenas 2 passagens onde consta o processo reencarnatório, a ideia de reencarnação que Jesus Cristo tentou passar aos homens e não foi possível naquele momento. Uma delas eu estou aqui com a Bíblia de João Ferreira de Almeida, uma Bíblia das mais confiáveis que nós temos para se ler a Bíblia em função das traduções que ocorrem, e nós vamos encontrar em Mateus, no capítulo 17, nos versículos de 9 a 13, essa seguinte passagem, eu vou ler para vocês. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem, então, os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Então veja que aqui está bem claro textualmente que Elias, o profeta, é João Batista reencarnado. Isso quem afirmou foi Jesus, não foi o Espiritismo. E está aqui no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus. Outra passagem significativa nós vamos encontrar em João, no Evangelho de São João, capítulo 2, nos versículos de 1 a 6. Eu vou ler para vocês. Capítulo 3, aqui. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondendo, disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Vejam que nessa passagem aqui, Jesus Cristo fala exatamente de que o corpo que nós temos, a carne, nos é fornecida pelos nossos pais. O que é da carne, vem da carne.
Mas o que é do Espírito é do Espírito, ou seja, o Espírito que vai ocupar aquele corpo que o pai e a mãe ofereceram é do Espírito, não é do corpo. Nós vemos então aqui que Mateus e João são bem claros, existem outras passagens, mas nós destacamos essas duas para que vocês possam refletir sobre tudo isso. E fica aqui então o nosso conselho, nossa dica, nossa orientação para que você leia a íntegra dessas considerações de Kardec. Ele falou muito mais coisas do que isso. Aqui para o objetivo do nosso curso já é o suficiente. E nós esperamos que você realmente se interesse principalmente pelo estudo contínuo do Evangelho, do Evangelho e do Livro dos Espíritos, de que é o nosso curso de introdução ao Espiritismo. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar conosco. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com você. Nos vemos na próxima aula. Graças a Deus.